Bem, meus irmãos e irmãs, vamos prosseguir estudando acerca desses 4 altares na vida de Abraão. Hoje eu quero encerrar este assunto para que você possa entender alguns aspectos muito importantes do que significa, em termos práticos, a vida de consagração. O último altar que eu compartilhei com vocês, o terceiro altar, que foi erguido por Abraão, esse altar foi levantado após a separação de Abraão e Ló. Aqui nós temos um degrau na vida de Abraão, e nesse degrau nós podemos ver o quanto ele pôde avançar na sua consagração a Deus. Veja que ele faz uma escolha, e essa escolha define muito claramente a sua espiritualidade. Nós sabemos que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E você sabe muito bem que Ló faz uma escolha, e a escolha de Ló caracteriza uma pessoa que não conhece o significado espiritual de uma vida de altar. A Bíblia diz que Ló escolhe a Campina do Jordão, que era uma terra boa para a prosperidade econômica. E a Bíblia diz que ele vai armando suas tendas até Sodoma. Sodoma é uma figura do mundo caído, do mundo em trevas. Quando você estuda esse terceiro altar na vida de Abraão, esse altar fala de comunhão. Aqui nós vemos a comunhão, a união de Deus com Abraão. A cruz, que é um retrato de cada um desses altares que Abraão levantou. Nós sabemos que durante a vida dele a Bíblia fala de 4 altares. Nesse terceiro nós vemos aqui mais um aspecto da cruz, porque a cruz habilita-nos até aquela incessante comunhão com Deus, amizade com Deus, uma vida de união com Deus. Se você olha para a vida de Ló, sobrinho de Abraão, você vê que Ló foi desde o princípio levado mais pela influência e exemplo de Abraão do que pela sua própria fé em Deus. Em Números capítulo 11, o versículo 4 pode te ensinar melhor isso. Ló saiu de Ur dos caldeus, mas caiu nas planícies de Sodoma. Ora, a chamada de Deus não tinha tocado o coração de Ló. Aquilo que Deus havia revelado para Abraão não havia tocado o coração de Ló. Nós precisamos aprender algumas lições acerca de Ló. A primeira é que na vida de Ló aprendemos que um dia se revelará aquilo no qual descansa o nosso coração. Por mais que você tente esconder, mas um dia isso vai se tornar evidente. Aquilo que está escondido lá dentro do seu coração um dia vai se manifestar. A segunda lição que nós aprendemos com a vida de Ló é quando uma pessoa não anda corretamente na vontade de Deus, sempre terá uma pedra para tropeçar. E sempre que tropeçar, vai cair. Isto é o que nos ensina Ló. Quando uma pessoa não anda corretamente na vontade de Deus, sempre terá uma pedra para tropeçar. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com a vida de Ló. A terceira lição: encontra-se oculto, longe da observação normal, nas câmaras íntimas dos afetos e desejos do coração, um profundo anseio pelas coisas que desagradam a Deus. Por isso, nós precisamos ser diligentes, vigilantes, cuidadosos, concernente a essas coisas que nós sabemos, muitas vezes não temos revelado, mas elas estão lá dentro, guardadas, escondidas. Você sabe que elas estão lá. Por isso, procure ter uma vida simples diante de Deus. Procure ter uma vida íntima com Deus. Procure andar em comunhão com Deus. Procure andar no Espírito Santo de Deus, para que você não possa fazer os desejos da sua carne. A quarta lição: a contenda entre os pastores de Abraão e os de Ló não manifestou a fé de Abraão, nem produziu o mundanismo de Ló, mas apenas revelou o que residia lá dentro do coração de Ló, que estava escondido. Foi apenas um detalhe. Essa questão apenas veio manifestar aquilo que Ló já buscava, aquilo que estava dentro dele, apenas esperando a primeira oportunidade para manifestar. A quinta lição, que resume tudo isso, é que o mundo residia dentro de Ló. Ele apenas estava se disfarçando, vivendo na sombra de Abraão. E a Bíblia diz que Ló escolheu aquela campina do Jordão, aquele lugar que estava prestes para ser julgado.
coração de Ló foi atraído por aquilo que os seus olhos viram. Quando a Bíblia diz em Gênesis 13:12, Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Na Bíblia, na linguagem de hoje, esse texto está assim: Ló foi armando ou acampando até chegar a Sodoma. A ideia clara aqui diz que Ló foi armando sua tenda de lugar em lugar até chegar em Sodoma. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias da vida de Ló. A Bíblia fala assim, como também, de maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam e plantavam e edificavam. Lucas 17:28. O que significa os dias de Ló? Significa pessoas que vivem uma vida completamente superficial no que diz respeito à espiritualidade. Pessoas que vivem a vida cristã na sombra dos outros. Pessoas que vivem um cristianismo completamente seduzido pelas coisas do mundo. Um cristianismo misturado com o mundo, uma fé misturada com carne. Esse tipo de manifestação revela aquilo que a Bíblia está mostrando para nós em Lucas 17:28. Os dias de Ló. Que Deus possa guardar no nosso coração. Então, meus irmãos, agora vamos para o quarto altar na vida de Abraão. Nós sabemos que esse altar ele foi erguido no Monte Moriá. E esse altar podemos chamá-lo do altar da adoração. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14, onde está todo o relato desse altar. Porque esse altar reflete a vida madura de Abraão. O quanto ele já tinha aprendido diante do Senhor. É de aceitação geral entre os estudiosos, eruditos da tipologia bíblica, que Abraão aqui tipifica Deus, o Pai eterno. O que vemos aqui é um homem absolutamente rendido a Deus, a ponto de sacrificar seu único e amado filho. Um homem que amava a Deus a ponto de confiar em seus caminhos. Um homem tão sensível à voz de Deus que pôde discernir cada instrução, cada exigência divina, todas as instruções divinas dadas a ele, ele pôde corresponder a elas. Veja, em cada passo do doloroso processo de sacrifício, aqui nós vemos um homem que adorou no momento em que oferecia o que era mais precioso para ele. Eu vejo algo muito especial aqui. Só a cruz nos torna verdadeiros adoradores de Deus. Sem as marcas da cruz em nossas vidas, nós adoramos a nós mesmos. Nós consideramos nossas vidas e tudo o que temos por demais preciosos para nós e jamais queremos oferecer a Deus aquilo que somos. Na verdade, neste altar, Deus coloca aquela parte mais íntima e preciosa de Abraão, porque ali estava o próprio coração de Abraão. Na pessoa de Isaac estava o próprio coração de Abraão. Deus assim tratou com o ser mais interior de Abraão. Aqui nós vemos ele se tornar um adorador. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que nosso querido e fiel Pai amado faça o mesmo conosco. Pela sua misericórdia, para a sua própria glória e honra, ele vem fazer de nós verdadeiros adoradores. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder, subindo aos poucos, entender a essência desse altar. Você se lembra que lá em Gênesis 16, diz que Abraão tinha 86 anos quando gerou Ismael. Isso indica que a vida natural de Abraão era algo ainda muito forte nele. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que Ismael era nascido da carne. Em Romanos capítulo 4, versículo 19, diz assim: e sem enfraquecer, esse texto está falando de Abraão, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, em outras palavras, sua força natural e sua carne estavam enfraquecidas. Amados, o propósito de Deus era que Abraão perdesse a sua força natural para que ele pudesse gerar Isaac. Ter 100 anos significa, espiritualmente, que tudo em nós está acabado, significa o nosso fim. Veja que Deus conduziu Abraão a um ponto em que ele percebeu que sua carne precisava ser tratada. A fé de Abraão era uma fé misturada com carne. E nós sabemos que lá no capítulo 17, se você ler os versículos 9 a 14, você vai ver a circuncisão. E o que significa a circuncisão? Circuncisão significa a remoção da carne, da força humana, natural, que operava nele.
E na prática, o que significa isso em nós? Significa não confiar em nós mesmos, não confiar na nossa carne. Se a nossa carne não for tratada, o cristão não pode viver em aliança com Deus e nem desfrutar suas promessas. Veja que em Gênesis, nós podemos ver a revelação de que o desejo de Deus é ter um povo. E o que significa o povo de Deus? O povo de Deus são aqueles que foram circuncidados, isto é, aqueles que foram levados ao fim da sua própria vida natural para que pudesse experimentar a expressão do poder do governo de Deus. E quando Deus, agora, lá no Monte Moriá, ele pede Isaac como oferta, sacrificar Isaac era algo muito caro para Abraão, era um custo muito alto para Abraão. Algo muito impressionante, que Gênesis 22 não registra. E você só pode ver isso em Hebreus capítulo 11, versículo 18. Quando diz assim: a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Isso é muito impressionante. Não era questão de oferecer Isaac, o filho amado, mas uma questão da própria promessa de Deus, porque aquilo que era para Abraão também era para Deus. Porque Isaac não era apenas o filho amado de Abraão. A questão é que nele, como diz o texto, em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, a promessa de Deus estava em Isaac. A posteridade do propósito eterno de Deus estava em Isaac. Deus não havia dado Isaac somente a Abraão. A intenção de Deus era obter sua vontade, seu propósito por intermédio dele. E quando você vê Deus provando Abraão, você vê que Deus provou ele tanto como pessoa, como também como um vaso. Aqui, no versículo 18, nós vemos Deus tratando ele como um vaso. Deus queria que Isaac fosse oferecido como um holocausto, isto é, ele deveria ser imolado e depois queimado, por isso que havia lenha ali. E isto que é queimado, se você olhar no livro de Levítico, a oferta queimada era a oferta que era para Deus. O objetivo de Deus e as promessas de Deus estavam em Isaac. Mas também Deus tinha que tratar em Abraão como indivíduo. Abraão tinha uma grande relação de vida com Isaac. Amados, não podemos estar diretamente envolvidos com qualquer coisa que Deus tenha nos dado. Tudo em nós tem que ser para a glória de Deus. É errado adquirir algo por meio da carne, mas também é errado agarrar com mãos carnais aquilo que foi adquirido por meio da promessa espiritual, por meio da promessa de Deus. Deus não nos dá uma experiência para nós nos assentarmos sobre ela pelo resto da vida. Deus deve ser sempre a fonte de todas as coisas. E não somente das nossas experiências, mas de todas as coisas. Eu creio que isso é extremamente significativo, porque aqui agora você vê Deus trabalhando sua vida em Abraão. Aqui agora você vê Deus conduzindo o Abraão conforme Ele quer, em cada um desses altares, por onde Abraão pôde desfrutar a Deus, por onde ele pôde caminhar com Deus. Desde o primeiro altar, que foi em Siquém. Esse altar, ele caracteriza o quê? Revelação, uma vida de revelação. Porque a Bíblia diz que aqui apareceu o Senhor a Abraão. Então esse altar, ele tipifica revelação. Depois nós temos o segundo altar. Esse altar é o altar que nos fala da separação. Aquilo que é a casa de Deus e aquilo que é o mundo. Porque esse altar, Abraão edificou entre Ai, que significa ruínas, e Betel. E aqui nós vemos que Abraão deixou Ai para trás. E ele tinha diante de si o que? Betel. Betel é a casa de Deus. Esse altar fala da separação, daquilo que é velho, daquilo que é do mundo, daquilo que realmente nos afasta de Deus, daquilo que realmente não glorifica o Senhor, tem que ficar para trás. E agora nós temos que avançar para a casa de Deus. E para que tenhamos uma revelação clara da casa de Deus, nós precisamos nos separar de tudo aquilo que é ruína, de tudo aquilo que é do mundo. Nós precisamos ter um caminhar progressivo, um caminhar profundo. Depois, nós temos o terceiro altar. E esse altar foi em Hebrom.
Hebrão fala de comunhão. E você sabe que onde houver a expressão da casa de Deus, haverá comunhão. E agora nós temos este quarto altar. E esse quarto altar nos fala de adoração. Esses 4 altares revelam para nós a progressão espiritual da nossa vida mediante o trabalho da cruz. O quanto é necessário o trabalho da cruz. Somente o trabalho da cruz em nós poderá produzir a verdadeira revelação de quem é Deus, do seu maravilhoso propósito. Somente o trabalho da cruz na nossa vida poderá produzir em nós separação. A cruz, ela nos separa de tudo aquilo que impede o nosso caminhar em direção à casa de Deus. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Caminhar em direção à casa de Deus. Essa é uma revelação profunda na Bíblia. Porque a casa de Deus é uma expressão do seu próprio ser. Essa doutrina é chamada de entremesclar. É Deus unido ao seu povo, é o seu povo unido com Ele, é uma vida nele, é uma vida vivida nele para Ele. Depois nós vemos esse terceiro altar que fala de comunhão. Somente o trabalho da cruz pode gerar comunhão em nós. Somente o trabalho da cruz pode nos libertar do individualismo, do egoísmo, da indiferença, da insensibilidade. Somente o trabalho da cruz nos faz aceitar cada pessoa em Cristo como ela é. E por último, nós vemos que o trabalho da cruz é que nos faz adoradores. Porque aqui, tanto no aspecto objetivo, isto é, em tudo aquilo que a cruz é em si, dentro deste propósito eterno de Deus, aquilo que foi cumprido nela, como aquilo que dela procede para agir na nossa vida, nos torna adorador. Porque uma visão da obra da cruz, como também o operar da própria cruz em nós, é que nos faz adoradores. Isto é vida de consagração. Tudo isso resume-se à nossa consagração, o nosso viver em Cristo. Que Deus, de uma forma poderosa e maravilhosa, prossiga falando ao teu coração e te abençoado. Quero dar continuidade sobre este assunto de consagração dentro desta 23ª estação, que é Tahaat, da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Estou estudando com vocês acerca da consagração dos sacerdotes e do sumo sacerdote, baseada em Números capítulo 18, versículos 20 a 24. Espero que o nosso bendito Pai Celeste, pelo seu Espírito Santo, venha falar a cada um de nós. Estamos estudando sobre os 4 altares da vida de Abraão. Se você estuda sobre a vida de Abraão, você vai ver que Deus conduz ele pelo princípio da cruz. E você deve saber que a cruz é um princípio em Deus. Antes mesmo de haver aquela cruz do Gólgota, havia uma cruz em Deus, como um princípio. E ele, quando chama Abraão, ele vai se revelando para Abraão, ele vai conduzindo Abraão nos seus caminhos santos. Nesses caminhos misteriosos que muitas vezes nós não compreendemos, mas que nós necessitamos conhecer. Se você deseja ter uma vida cristã madura, você precisa andar nesses caminhos misteriosos de Deus. Caminhos esses que nós naturalmente não podemos jamais poder compreender. Somente pela verdade de Deus, pelo seu Espírito em nós, é que poderemos conhecer os caminhos santos e misteriosos de Deus. Não podemos relacionar com Deus baseado apenas nas obras de Deus. Temos que relacionar com Deus baseado em seus caminhos. E é isso que você vai ver na vida de Abraão. Em toda a vida de Abraão, de peregrinação, ele levantou 4 altares. O primeiro altar, eu compartilhei ontem com vocês. Ele levantou lá em Siquém. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Quando você estuda
esse altar, nós vemos aqui o princípio da revelação, porque esse altar fala da revelação. Porque a Bíblia diz assim: apareceu o Senhor a Abraão. Aqui está Deus se revelando para Abraão. Lá em Siquém, nós encontramos o carvalho de Moré, Moré ensino. Ali Deus começa a ensinar, a conduzir Abraão. Não apenas Deus estava transmitindo sua vida para Abraão, mas ele queria que Abraão também fosse um transmissor desta vida. Deus não apenas queria ser a bênção em Abraão, mas que ele fosse a expressão dessa bênção. Porque Deus havia dito para ele bem no início, no capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Para que Abraão pudesse abençoar todas as famílias da terra, ele necessitava conhecer a Deus. Sem esse conhecimento experimental de Deus, ele jamais poderia ser uma bênção. À medida que nós vamos andando, no versículo 8 do capítulo 12, nós temos o segundo altar na história de Abraão. E esse altar, ele foi edificado entre Ai e Betel. Nós podemos chamar esse altar de separação. A Bíblia diz que Abraão deixou Ai era uma cidade, para trás. E ele tinha Betel diante dele. O nome Ai significa literalmente monte de ruínas. E Betel significa casa de Deus. Aqui podemos dizer que a vida de altar é uma vida de consagração. Essa vida que permite que a cruz nos separe de tudo aquilo que é o mundo. Tudo aquilo que é o amor ao mundo. De tudo que é no mundo, isto é, a cobiça, a concupiscência, a soberba, todas essas coisas. A cruz tem que separar na nossa vida. O trabalho da cruz em nós coloca o mundo para trás de nós. E mantém viva e clara diante de nós a visão da casa de Deus. Betel fala da casa de Deus. Esse é o significado. E não somente a visão de Betel, mas a cruz operando em nós habilita-nos, capacita-nos a participar da vida da igreja, isto é, de Betel. E assim nós somos edificados como casa espiritual para um sacerdócio santo a Deus, como está em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 5. Esse trabalho da cruz, e você pode ver isso em cada um desses altares, introduz-nos na vida e na realidade daquilo que é o corpo de Cristo. Se você olha para o Novo Testamento, você vê que o Senhor Jesus passou pela cruz. E quando ele passou pela cruz, a igreja surgiu. A igreja foi gerada pelo poder da vida em ressurreição. Somente após passar pela cruz, ele tem a sua igreja. Nós também precisamos passar pela cruz para que a igreja, em nossa realidade viva e prática, possa surgir. Não a igreja como instituição religiosa, não a igreja como uma organização, mas a igreja como um organismo vivo. A igreja com a realidade da cruz. A igreja como um testemunho da palavra de Deus, como aquilo que nós vemos em experiência e em prática no Novo Testamento. Só a cruz pode separar-nos do mundo e introduzir-nos na realidade viva daquilo que é a casa de Deus. Porque enquanto nós temos um coração dividido, nós jamais poderemos conhecer o que é a igreja. Porque se o nosso coração é governado pelos sentimentos do mundo, se o nosso coração é governado pela realidade daquilo que é o mundo, nós sempre teremos uma visão errada da casa de Deus, errada daquilo que é a igreja. Por isso que nós vemos esta confusão, por isso que nós vemos esta coisa sombria, por isso que nós vemos o povo de Deus tão dividido, por tantas coisas. Se não é por denominações, é por doutrina, é por costume, é por cultura, é por tantas coisas, é por tantas práticas. E o mundo fica olhando para nós. E o mundo fica questionando, o que é a igreja? Onde é que está a igreja? Porque para muitos a igreja se resume a um local construído. Mas na Bíblia, a igreja não era um prédio. A igreja era constituída de pessoas vivas. Quando Deus olha para Goiânia, quantas igrejas que ele vê? Ele só vê uma igreja. E esta igreja é o seu corpo. Esta igreja é o seu povo. Esta igreja é um organismo vivo. E é o propósito de Deus que esta igreja esteja unida ao nome de Cristo, à pessoa de Cristo. Isso tem que tocar-nos profundamente.
sem uma visão clara daquilo que é a igreja, nós nunca vamos compreender o verdadeiro propósito eterno de Deus. Vamos ficar perdidos nessa confusão que a gente vê diante de nós. Por isso que Abraão deixou aí, isto é, as ruínas para trás. Ele avançou para Betel. E quando ele está avançando, ele edifica esse altar. Isso é importante na nossa vida. Meus irmãos, isso é muito importante. Que o Senhor possa nos ajudar-nos a compreender tudo isso. Diante de Deus, por causa da obra da cruz de Cristo no Calvário, nós somos a casa de Deus. A igreja é o corpo de remidos. Mas quando você olha o lado subjetivo dessa verdade, ou seja, refletir em nosso viver, conduta e relacionamentos, o fato espiritual de sermos casa de Deus depende do trabalho da cruz em nossa vida. Note que após este segundo altar, Abraão desce para o Egito, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 10, assim, para aí ficar. Aqui nós vemos que ele estava contrariando a vontade de Deus, porque não era o propósito de Deus que ele fosse ao Egito. Isso muitas vezes acontece conosco. Embora Abraão tivesse alguma experiência do altar, mas ele também era um homem natural. E agora Deus necessita trabalhar com as escolhas, com os caminhos que Abraão tinha dentro de si. E esses caminhos visavam tornar Abraão independente de Deus. E o Senhor tratou com ele de uma forma misericordiosa, como vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 10 até o 20. E o Senhor o trouxe de volta. E ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Aí. Até ao lugar do altar que outrora ele tinha levantado para Deus. E a Bíblia diz que Abraão voltou ao mesmo ponto de onde se desviou um dia, de onde ele havia deixado para ir para o Egito. Irmãos e irmãs, aqui nós temos um princípio espiritual muito importante para a nossa vida. Deus não pula as etapas em nosso discipulado. O trabalho da cruz em nós tem dois lados, o negativo e o positivo. Do lado negativo, esse trabalho tem o propósito de despir-nos do velho homem. Do lado positivo, esse trabalho tem o propósito de revestir-nos do novo homem. Mas atente para algo muito especial. Quando Deus trata com as coisas negativas de nossa vida diante dele, esse tratar não é a essência da santificação, pois esta é essencialmente positiva e você deve saber disso. Deus, quando ele faz algo nesse aspecto na nossa vida, o seu propósito é reconduzir-nos do ponto de onde nós havíamos desviado, isto é, do ponto aonde nós havíamos saído fora do propósito de Deus, onde nós saímos do centro da vontade de Deus. E a partir daí, com a vida de altar restaurada, andamos novamente com ele. E assim prosseguimos, compartilhando do seu caráter, da sua amizade, dos seus afetos, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Ainda acrescentamos que este tratar de Deus conosco, em uma área específica de nossa vida, como essa da escolha de Abraão de ir para o Egito, nós vemos que esse tratar ele é progressivo e cada vez mais profundo. Pois, irmãos e irmãs, veja algo, que anos depois, Abraão novamente escolhe erradamente o caminho natural, de uma maneira e ideias naturais para tentar ajudar a Deus gerar Isaac. Aí o que acontece? Ele gera Ismael. Veja que Deus começa a tratar isso na vida dele. Por isso nós temos que atentar para a necessidade do operar da cruz na nossa vida. Então nós vemos que há esses dois aspectos, o negativo e o positivo. No aspecto negativo, a cruz vem despindo-nos desse velho homem, esse homem que confia em si mesmo, essa velha natureza arraigada em si, no seu eu, no seu ego. E o trabalho da cruz vem aí para despir-nos dessa confiança própria, dessa força natural que reside dentro de nós. Mas, por outro lado, também vem nos revestindo do novo homem.
Quando você olha isso na vida do Abraão, você pode ver a sua própria vida. Porque, meus irmãos, é necessário que todos nós que amamos o Senhor, todos nós que estamos na vida do corpo de Cristo, sejamos tratados em nossa vida carnal para que venhamos conhecer e experimentar a realidade daquilo que é o corpo de Cristo. Somente após a nossa vida natural ter sido tratada pelo trabalho da cruz, e somente depois de termos sido subjugados, para perceber que a nossa vida natural deve ser julgada pelo trabalho da cruz, em vez de ser louvada, e assim, espontaneamente, nós teremos o prazer de estarmos unidos a outros irmãos. Como isso é profundo. Como isso tem que nos tocar. Como que isso tem que agir profundamente dentro de nós. Este é o trabalho da cruz. Depois, nós vemos Abraão edificando um outro altar. Isso está em Gênesis capítulo 13, versículo 18. Foi em Hebrom. A palavra Hebrom significa comunhão. Aqui nós temos o princípio da comunhão. Você vê que ele sai de Betel. Agora nessa experiência da casa de Deus ele avança. Agora ele vai para Hebrom. Hebrom fala de comunhão. A casa de Deus é uma questão de vida, enquanto a comunhão é uma questão de viver. Temos que lembrar que Hebrom veio depois de Betel. Onde houver a realidade da casa de Deus, haverá a comunhão. Comunhão não é uma comunidade organizada por um número de pessoas. Comunhão só poderá ser encontrada quando a nossa vida natural for tratada pelo trabalho da cruz. Deus nos mostrará que o que é impossível fazer com indivíduos é possível quando é feito em comunhão. Este é o significado de Hebrom. Deus preparou para Abraão um caminho, onde ele, ao contrário de Adão, teve que experimentar a Deus e conhecê-lo para que ele pudesse transmitir a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Veja lá em Gênesis capítulo 12, bem no início, quando Deus diz para ele, "Se tu uma bênção." Depois Deus diz, "Abençoarei os que te abençoarem." E ainda Deus diz, "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Deus queria que Abraão fosse um transmissor de sua graça, do seu amor e do seu poder. O chamado de Deus para Abraão era que ele saísse de Ur e fosse para Canaã, mas você sabe que ele parou em Harã. Aqui vemos o quanto a cruz se tornou necessária na vida dele. É interessante que Deus disse para Noé levar toda a sua família para dentro da arca, mas Abraão tinha que sair do meio da sua parentela. Isso ocorreu com ele porque a sua chamada não era para a salvação, e sim para o ministério, diferentemente de Noé. Abraão não tinha conhecimento da clareza do comissionamento de Deus para ele. Abraão não compreendia porque tinha que pagar um preço tão alto por esse chamado. Meus irmãos e irmãs, a profundidade do nosso tratamento por Deus determina a profundidade da nossa vida nas mãos de Deus. Noé podia ficar com a sua família, mas Abraão não. Isso nos ensina e também, de uma forma muito solene, fala ao nosso coração que jamais devemos interpretar mal o modo de Deus tratar conosco. Todas as nossas experiências são para que Deus tenha maior glória através do chamamento, da vocação, do ministério que Ele nos confiou a realizar para a glória do seu nome. A vida de Abraão foi marcada por esses altares. Sempre que recebia uma direção de Deus, esses altares surgiam. Esses altares também demonstravam na vida de Abraão sua dependência de Deus e a busca que ele tinha em compreender os caminhos de Deus. Uma outra característica que fica evidente nesses altares levantados por Abraão era a sua consagração. E esses altares ocorreram em lugares estratégicos do ponto de vista de Deus. E por isso que Deus vem revelando para Abraão todo este princípio maravilhoso. E aqui agora, Deus em Hebrom começa a falar de uma forma profunda no coração dele. Aqui nós temos mais um degrau na vida de consagração de Abraão. Aqui nós vemos que Deus avança. E esse altar que fala da comunhão, que foi edificado em Hebrom, mostra que a cruz habilita-nos a ter aquela incessante comunhão com Deus, aquela amizade com Deus, aquela vida de união com Deus. Como já disse Madame Guyon, o Senhor
se coloca no exato lugar daquilo que Ele põe a morte em nossas vidas. Meus amados irmãos e irmãs, que nós venhamos compreender isso diante do Senhor. Ele substitui para adicionar e Ele divide para multiplicar. E quem o conhece pode confiar em suas mãos. Por isso que Ele está trabalhando na vida de Abraão, através desses altares, para revelar algo grandioso ao nosso coração. Que Deus, de uma forma tremenda, profunda e poderosa, prossiga falando ao teu coração. Quero dar continuidade no estudo dessa 23ª estação, que é Tahaat. Eu estou falando sobre consagração. Na última palavra eu estive falando sobre aquilo que o Senhor opera em nós, mediante a obra da cruz, mediante o seu amor revelado na cruz pelo sangue. Baseado em Levítico, capítulo 8, ali nós podemos ver algumas características tão importantes da obra salvadora, da obra expiatória de Cristo Jesus. E esta obra tem um propósito de nos levar a consagrar a Deus, a consagrar a Ele nossa própria vida, especialmente aqueles que têm o encargo da obra e do ministério. A gente precisa entender isso. Nesse sacerdócio de todos os santos, Deus deseja que o seu povo seja consagrado a Ele. E nós precisamos entender o que é consagração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos analisar esses dois versículos. Gostaria de tratar isso com muito zelo e cuidado e temor diante de Deus, porque nós estamos diante de textos profundos, preciosos, textos significativos dentro do contexto da nossa experiência cristã prática. Para você compreender o que é que Paulo realmente está dizendo aqui, é importante que você volte ao capítulo 1. E você venha subindo capítulo por capítulo, como se você estivesse numa grande escada ascensional, para você ter noção do que é que ele está falando aqui. Mas como não vou fazer isso neste momento, se o Senhor permitir, um dia poderemos estudar isso. O meu encargo agora é compartilhar especificamente sobre a questão da consagração. Primeiro, quero que você note que quando Paulo diz rogo-vos, nós temos que notar esta palavra, porque ela tem uma conotação muito forte na sua origem grega. Isto é, na língua grega, essa palavra traduz um forte clamor, que demonstra uma certa urgência. É algo da máxima importância, da máxima urgência, que ofereçamos nossa vida completamente a Deus como sacrifício vivo. Olha que ele diz sacrifício, rogo-vos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Paulo diz que esse sacrifício deve ser o culto racional. Ora, o que quer dizer isso? Isso significa aquilo que tem a consciência de sua aceitação. Nós precisamos ter a consciência de que nossa vida é um sacrifício vivo, e nós temos que ter a consciência da aceitação desse sacrifício por Deus. Agora veremos em aspectos práticos quais os detalhes deste culto racional. Aí ele vai nos dizer, primeiro, não vos conformeis com este mundo. Olha aqui a palavra conformeis. O termo grego para conformeis é susschematizo, que significa ter a mente e o caráter mundano, moldar-se de acordo com o mundo.
Devemos saber que, no sentido bíblico, o mundo é uma entidade espiritual. A exortação aqui é que não devemos seguir os padrões do mundo, não permitir que o mundo nos governe em nossos valores, nem em nossa conduta. Pedro diz assim em sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então nós não podemos ter a mente e o caráter mundano. Nós não podemos nos permitir moldar-nos em conformidade ou de acordo com o mundo. Aí ele diz, mas transformai-vos. Esse termo ocorre apenas 4 vezes em todo o Novo Testamento. Primeiro, em Mateus 17:2, depois em Marcos 9:2, aqui em Romanos 12:2 e por último em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18. Em Mateus 17:2, nós temos a experiência do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz que ele foi transfigurado diante dos discípulos. A palavra transfigurado é a palavra que Paulo usa aqui no versículo 12 de Romanos 12. Isso é muito especial. Porque quando ele foi transfigurado, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa palavra aqui, transfigurado, significa alteração das feições, da forma, mudança no proceder, no pensar, no agir. Este princípio corrige as libertinagens no meio de muitas comunidades cristãs do povo de Deus. Nós fazemos parte de um sacerdócio santo. Veja que 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18, onde ocorre essa palavra pela última vez no Novo Testamento, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus amados irmãos e irmãs, isso tem que nos impressionar. O que Paulo está dizendo aqui é que quando o véu da religiosidade, da cegueira espiritual é arrancado de nós pela revelação do Evangelho de Cristo, contemplamos como por espelho. E o que é que nós vemos? Quando você olha para o espelho, você olha para contemplar a si próprio. Mas a Bíblia diz que quando nós olhamos para o espelho, refletimos a glória do Senhor Jesus. E então somos transformados à imagem do Senhor Jesus. Nunca esqueça que nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. E aqui Paulo está falando justamente sobre isso. Porque nós estamos vivendo agora não é um processo de transformação. Nós temos que já estar vivendo o processo de conformação. A transformação foi aquilo que ocorreu lá atrás quando você conheceu o Senhor. Quando você passou pelo processo da vivificação, você nasceu de novo. Aí você experimentou o quê? A transformação. E agora o Senhor está operando uma obra muito grande na sua vida, que é a obra da conformação, que vai levar você ao último estágio da experiência cristã, que é a glorificação. Então Paulo diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como? Vamos agora para uma outra característica do nosso culto racional. A primeira característica que nós vimos é não nos conformar com este mundo. A segunda característica é a transformação, essa transfiguração. Isto é, à medida que nós não nos conformamos com este mundo, a vida interior do Senhor Jesus vai resplandecendo no nosso ser. À medida que você não se permite amoldar-se a este mundo, mais de Cristo Jesus vai se expandindo na sua vida. E agora você vai para a terceira característica do culto racional. É a renovação do entendimento. A ênfase aqui é sobre algo que ocorre em nossa mente. A mente é um sistema organizado do ser humano, se refere ao conjunto dos seus processos cognitivos, das suas atividades psicológicas. A mente é a parte incorpórea, inteligente, sensível do nosso ser. A mente está falando do pensamento, do entendimento, da memória, da lembrança. A mente é a faculdade que nos leva a compreender algo, que nos dá a capacidade de criar, de imaginar, de conceber, de perceber.
o intento de fazer plano, propósito. Você tem que saber que a mente está falando do nosso intelecto, está falando do nosso intelecto independente da nossa emoção e da nossa vontade. Você sabe que quando o homem caiu, a sua mente, assim como a sua mente e a sua vontade são faculdades da alma, foram profundamente afetados por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui nós precisamos fazer uma análise desse texto. Primeiro é que a palavra homem aqui, no hebraico é Adão, da onde vem a palavra Adão. Espiritualmente falando, aqui está falando do velho Adão, o homem caído, o homem do pecado. Depois você tem que pegar aqui a palavra mal, porque a palavra mal aqui indica perverso, triste, desagradável, danoso, ofensivo. Um caráter moralmente afetado pelo pecado. Outro termo que você tem que notar nesse versículo 5 de Gênesis 6 é a palavra desígnio. Porque essa palavra fala da estrutura intelectual do homem, todo o propósito do homem, toda a imaginação do homem. A Bíblia diz que o intelecto foi a causa da queda do homem, a busca pelo conhecimento. Então foi isso que o Senhor viu. O Senhor viu a perversidade, o estado danoso, ofensivo, desagradável, em que o homem se encontrava, onde toda a sua estrutura intelectual, mental, seu pensamento, tudo isso foi afetado na queda. Então, temos uma descrição clara do que ocorreu à mente humana após a queda. Toda a estrutura intelectual do homem foi corrompida por causa do pecado. Lá em Gênesis 2,17, o Senhor havia dito para Adão, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que Adão comesse dessa árvore, ele morreria. Nós sabemos que Adão viveu 930 anos. Obviamente, a morte predita ali pelo nosso Deus não era a morte física, e sim a morte espiritual. E o espírito de Adão morreu. O homem experimentou a morte, isto é, sua função espiritual estava anulada nele. A definição de morte é a suspensão da comunicação com o ambiente. O Adão, ele perdeu aquela comunhão íntima que ele tinha com Deus. E aqui nós podemos ver claramente duas coisas. Primeiro, a morte do espírito, que é a suspensão da comunhão do homem com Deus. E segundo, isso não quer dizer que o homem não tenha espírito, quer dizer simplesmente que ele perdeu a sensibilidade da vida de Deus no seu íntimo. O espírito está incapacitado de ter comunhão com Deus. Aqui nós podemos ver o efeito devastador da queda, isto é, a mente do homem, que no princípio era governada pelo espírito do homem, agora passou a ser governada pela carne. Todo o pensamento do homem foi pervertido. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo diz aqui o porquê do homem natural não aceitar as coisas do Espírito de Deus. Essa palavra aceitar no grego é deshomai, que significa receber. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito que governa a sua mente está em total desarmonia com Deus, e assim ele não é capaz de compreender as coisas do Espírito de Deus. Isso nos leva a ler um texto muito especial que vai fechar esse assunto para nós, que é 2 Coríntios 4,6, quando diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior, isto é, numa pessoa salva em Cristo Jesus, esse homem interior, ele está vivificado. Por isso, Paulo diz, ele se renova de dia em dia. Então, veja, nós temos aqui as características de um culto racional. O primeiro aspecto do culto racional é não se conformar com o mundo. Quando você não se conforma com o mundo, então você experimenta algo muito especial. E o que é? É a transformação. O que é essa transformação? No aspecto íntimo da nossa experiência cristã. É a vida de Cristo que foi infundida em nós pelo Espírito Santo de Deus na salvação. Essa vida, ela vai se expandindo num processo de transfiguração, onde o seu ser está se expandindo, nos levando a conformar com Ele, para que tenhamos a mente dele, para que tenhamos pela sua vida a liberdade de poder viver uma vida espiritual que nos transcende
a Deus, que nos eleva a Deus, que nos faz com que nós venhamos ultrapassar os limites da vida e entrarmos na dimensão do Espírito e assim vivemos uma vida elevada em Deus. Esta vida que é Cristo Jesus, como Paulo diz em Colossenses 3:3, Cristo é a nossa vida. Esta vida, ela tem que se expandir. Isso somente através desse processo de transfiguração, que é a segunda característica do nosso culto racional. E quando esta vida que é Cristo vai se expandindo dentro de nós, o que acontece? Aí ocorre a renovação do nosso entendimento. Aquele intelecto corrompido pelo pecado, agora ele está sendo afetado pela vida do Espírito dentro de nós. Isto é, a vida do Espírito no nosso espírito. E aí nós avançamos. Aí ele diz o quê? Aí experimentamos a vontade de Deus. Você vai ver o quarto item. Experimenteis a vontade de Deus. É isso que diz o versículo 2 de Romanos 12. A depravação total significa que o homem, na totalidade do seu ser, por nascimento, é escravo do pecado e servo de Satanás. Está andando de acordo com o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Conforme Paulo escreveu na Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 2. Meus irmãos e irmãs, nós não precisamos argumentar em favor dessa verdade. É um fato comum da experiência dos homens. O homem é incapaz de atingir suas próprias aspirações e concretizar seus próprios ideais. Ele não pode fazer as coisas que gostaria de fazer. Por quê? Porque existe uma incapacidade moral que o paralisa. Esta é uma prova de que ele não é um ser livre e que, ao contrário disso, é um escravo do pecado e de Satanás. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus disse: vós sois do diabo, quando ele estava confrontando aqueles fariseus. E diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, o pecado é muito mais do que uma atitude. É uma série de atitudes. Isto é a constituição do homem natural. O pecado cega o entendimento, corrompe o coração e separa o homem de Deus. E a vontade do homem não escapou dos efeitos danosos do pecado. A vontade está sob o domínio do pecado e de Satanás. Portanto, a vontade não é livre. Em resumo, as afeições amam e a vontade escolhe de acordo com o estado do coração. E sabemos que isto é, o coração, é enganoso, é desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Conforme escreveu Jeremias no capítulo 17, o versículo 9 do seu livro. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, no capítulo 3, versículo 1 da Epístola aos Romanos, ele disse: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Meus irmãos, a vontade de Deus não é algo inerente à nossa natureza. A vontade de Deus é crescida em nossa experiência de vida à medida que vivemos a vida cristã, nesse culto diário a Deus, dessa entrega do nosso ser a Ele. Quando experimentamos a transformação da nossa mente, podemos conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus. E assim não vamos viver um cristianismo onde você vive equivocado. O cristão não deve fazer coisas sem saber por que faz. Se você não sabe por que vive a vida cristã, você está sofrendo de ignorância espiritual. Nós não temos o direito de ser ignorantes. Não podemos nos permitir o direito de ser ignorantes quanto aos assuntos espirituais. A vida cristã é algo que age de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A vida cristã é algo que se apossa de nós, é algo que nos cativa, que nos governa e nos domina, que age lá dentro do nosso ser. O despojar desse velho homem do pecado, desse velho Adão corrompido, caído, o qual faz parte da nossa natureza humana, nós nascemos com essa natureza. A Bíblia diz que nós temos que despojar deste velho homem, e esse despojar requer que nós venhamos nos revestir do novo homem, que é Cristo Jesus. Isso não é uma conformidade mecânica, mas sim, o que se espera de nós é que ponhamos em prática uma mudança inteligente, coerente com a palavra de Deus. É o espírito da nossa mente que precisa ser mudado. O cristão, eu repito, não deve fazer coisas sem saber por que faz. Não deve fazê-las cegamente só porque disseram que as faz. Ele precisa agir com discernimento,
ouvindo a voz de Deus em seu interior. Isto é consagração. Que Deus poderosamente venha falar a você de uma forma muito especial. Dando continuidade nesta 23ª estação, que é Tahaat, encontramos aqui em Números capítulo 33 e o versículo 26, que após o povo de Israel partir de Maquelote, eles acamparam em Tahaat. E aqui nós podemos ver também em Números capítulo 18, que são os textos referentes a esta estação. Então, Números, o capítulo 18 e os versículos 20 a 24, que são os textos concernentes a essa estação, revelam para nós alguns aspectos muito práticos acerca do ministério, do encargo, da obra de Deus. E agora, o Senhor tem colocado em meu coração de compartilhar acerca da consagração. Nós sabemos que Deus havia consagrado, separado a tribo de Levi para o sacerdócio. Essa era uma tribo que tinha um encargo muito especial dentre todas as demais tribos do povo de Israel. E lá em Números, nós podemos ver nesses textos, isto é, nos versículos 20 a 24 do capítulo 18, alguns pontos muito importantes, que espero pela graça do Senhor poder compartilhar com você. Nós precisamos examinar essa questão da consagração, porque é um assunto sério. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que os filhos de Deus são constrangidos pelo amor de Deus a viverem para Ele. Isto é, por causa da obra da cruz, por causa da morte do Senhor, da morte do Senhor Jesus. Nós podemos ver que o amor do Senhor nos constrange a viver para Ele, porque Ele morreu por nós. Quando Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele usa ali a palavra constrange, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque se Ele morreu por nós, todos nós morremos com Ele. Essa palavra constrange significa ser envolvido. Ser envolvido de tal forma que você se sente apertado pela pessoa, ou por aquela pessoa. É como se você sentisse tão atraído, que você não tivesse uma outra alternativa a não ser aquela pessoa. E quando uma pessoa, um cristão, salvo, mediante a obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, quando esta pessoa é movida por este amor, ela experimenta uma grande sensação na sua vida. E essa sensação é o amor de Cristo que aprisiona, que captura aquela pessoa. E este amor é a base da consagração. Ninguém pode consagrar-se a Deus a não ser que sinta o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus em sua vida. Nós precisamos ver esse amor. Antes que alguém possa realmente consagrar a sua vida a Cristo Jesus, ela precisa tocar em sua própria vida, em sua própria experiência, a realidade deste amor. É inútil falar de consagração quando nós não temos uma visão do que representa, do que significa realmente o amor de Cristo Jesus por nós. Porque depois que você vê este amor, a consagração será algo inevitável. Isto é uma consequência inevitável. Mas sabemos que a consagração não apenas se fundamenta no amor, mas também na prerrogativa divina. Porque Deus é quem escolhe. E Ele, de uma forma soberana, Ele escolhe aqueles os quais Ele, em sua própria sábia vontade,
ele decidiu quais seriam aqueles que exerceriam este encargo para a glória do seu nome. Portanto, o amor, assim também como as prerrogativas divinas, são manifestações que se processam na vida de uma pessoa, a qual o Senhor chama para a obra do ministério. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Agora, pois, glorificar Deus no vosso corpo. Então, tudo isso está envolvido. Nós não podemos viver uma outra realidade a não ser essa. Quando você estuda a palavra de Deus, você pode ter uma visão muito especial sobre isso. Como, por exemplo, o capítulo 8 do livro de Levítico. Se você estuda o capítulo 8 do livro de Levítico, você vai ver 4 coisas que são oferecidas ali como objeto de consagração. Você vai ver um novilho da oferta pelo pecado, 2 carneiros, um da oferta queimada e o outro da consagração, e uma cesta de pães asmos para uma oferta movida. Aqui temos uma clara figura do caminho da consagração. O primeiro problema é que uma pessoa que está para ser consagrada para o serviço do ministério, para a obra integral, ela precisa conhecer a expiação. É isso que você vai ver aqui em Levítico capítulo 8. Eu encorajo você a ler Levítico capítulo 8. Porque aqui agora entra a questão da expiação. Este é um assunto sério. Portanto, na expiação, o animal, um novilho, ele tinha que ser oferecido para Deus. A pessoa que está para ser consagrada de uma forma integral ao serviço da obra de Deus, ela precisa conhecer essa doutrina na experiência de sua vida. Ela tem que compreender que ela pertence ao Senhor. Porque este é um fundamento sério. É uma obra tremenda. Aqui requer um sacrifício, um novilho, para poder realizar a obra da expiação. Porque a expiação é uma necessidade. E essa necessidade, ela emerge de dentro do próprio Deus. Porque nós temos que entender que o pecado afetou a posição do homem diante de Deus. Paulo diz aos irmãos na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, quando ele começa ali no versículo 1, que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mais embaixo ele diz que todos nós éramos por natureza filhos da ira. Isso indica que todos nós estamos sob a ira de Deus por natureza. A necessidade de satisfação para Deus, portanto, não se encontra em nada fora dele, mas dentro dele, em seu próprio caráter imutável. A lei a qual Deus deve se conformar, a qual ele deve satisfazer, é a lei do seu próprio ser. O irmão A.W. Pink, em sua exposição sobre a justificação, ele disse: a expiação de Cristo foi contrária aos nossos processos legais, porque esta se eleva por cima de suas limitações finitas. Eu creio que quando você contempla toda essa realidade, medita nessas palavras do irmão A.W. Pink, você tem que compreender o que significa verdadeiramente a expiação, porque isso revela a profundidade, por um lado, do nosso pecado e a elevada expressão do amor, da graça e da misericórdia de Deus. A expiação significa sofrer as consequências de expiar. Significa tirar a culpa, cobrir o pecado. Essa é uma ideia que nós temos, especialmente na língua hebraica, nos escritos do Antigo Testamento. Porque quando você estuda o Antigo Testamento, você vai ver ali uma classe de contrições que consistia em sacrifícios expiatórios, e cuja finalidade era de reparar os pecadores, ou a questão do pecado na vida dos pecadores. No aspecto jurídico, a expiação é o cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Ó, meus amados irmãos e irmãs,
Nós temos que entender. Nós temos que compreender que há uma cruz em Deus. Antes daquela cruz que nós vemos nos evangelhos, naquela cruz de madeira, naquela cruz do Calvário, nós temos que saber que existe uma cruz dentro de Deus. E a expiação é uma mudança operada em nós, uma mudança na qual somos reconciliados com Deus. O Senhor Jesus suportou sobre si todo o peso do furor da ira de Deus contra o nosso pecado, porque ali na cruz ele foi, por amor, o nosso substituto, e assim ganhou para nós o perdão, a adoção e a glória eterna. Eu creio que tudo isso tem que tocar-nos profundamente. Porque quando você examina Levítico 8, você vai ver tudo isso. Você vai ver esse novilho para expiação. Depois você vai ver os 2 carneiros. Um como oferta queimada para ser oferecido e outro como oferta de consagração para capacitar Arão a servir a Deus. Uma oferta queimada tem que ser inteiramente consumida pelo fogo. Os sacerdotes não têm permissão para comer da sua carne, pois cada parte dela deve ser queimada diante de Deus. Portanto, este é um passo mais avançado do que a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado meramente resolve o problema dos nossos pecados, mas a oferta queimada nos faz aceitáveis diante de Deus. Você e eu temos que olhar à luz do Novo Testamento, que o Senhor Jesus suportou os nossos pecados naquela cruz. Esta é a obra expiatória do nosso Senhor em nosso favor. Na sua morte, ele rasgou o véu do templo, rasgou de alto a baixo, para que ele pudesse nos levar aos mais santos lugares da presença de Deus. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:6 que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É isso que ele fez, para que nós pudéssemos ser levados diante de Deus nos mais altos céus. Esta é a oferta queimada. Ambas as ofertas começaram no mesmo lugar. Ambas se iniciaram com os pecadores, mas a oferta pelo pecado apenas expia os nossos pecados, enquanto que a oferta queimada leva os pecadores diante de Deus, para que sejam aceitos. Portanto, a oferta queimada nos torna aceitáveis no Filho amado de Deus. Ela vai além da oferta pelo pecado, pois fala do perfume do Senhor Jesus na presença de Deus, e, portanto, da sua aceitação pelo Pai. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, oferecendo uma oferta queimada, também somos aceitos. Assim temos negativamente o perdão do pecado através da oferta pelo pecado e positivamente a nossa aceitação pelo Senhor Jesus diante de Deus através da oferta queimada. Você pode ver a singularidade do significado desses 4 itens que nós encontramos aqui em Levítico capítulo 8. Você tem que ver que depois de matar o primeiro carneiro, o segundo carneiro, consequentemente, era morto. O sangue do segundo carneiro era aplicado sobre a ponta da orelha direita de Arão e seus filhos, sobre o polegar da mão direita deles e sobre o dedo maior do seu pé direito. Isso era chamada de oferta de consagração, não sendo totalmente queimada como era a oferta do carneiro queimado. O sangue deste carneiro era primeiramente aplicado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, no dedo maior do pé direito da pessoa consagrada, espiritualmente falando. Isso significa que, de acordo com a aceitação que Cristo tem diante de Deus, eu e você, nós, permanecemos na posição de um servo que atende à voz de Deus, faz a sua vontade e anda em seus caminhos. Daqui por diante, nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés pertencem exclusivamente a Deus. Aquilo que tocamos, os caminhos que andamos, aquilo que ouvimos, tem que estar intimamente ligado ao serviço a Deus. Por isso que a consagração requer de nós uma posição integral diante de Deus. Porque se formos aceitos por Deus em Cristo, nós precisamos nos consagrar inteiramente a Deus. Onde está a marca do sangue, ali está a base da prerrogativa divina. Onde se encontra o sinal de sangue, ali está o chamado do amor. Porque o sangue testifica, tanto que sou comprado pelo Senhor, quanto testemunha que Ele me amou
e derramou o seu sangue por mim. O sangue aqui é o preço que Cristo pagou pela nossa redenção. E também o amor do qual fala o Novo Testamento. O carneiro foi morto. Portanto, eu ofereço todo o meu ser. Assim, eu me torno um sacrifício vivo, pois o sangue está sobre mim. Este é um fato que Deus considera. Meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, Deus considera que a sua vida está marcada pelo sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Esse sangue é o preço que foi pago lá na cruz por você. Embora eu e você estejamos vivos, contudo nós fomos inteiramente consagrados, separados para Deus. Isto significa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus espera de nós. Se nós não temos uma visão clara do amor, da graça, da misericórdia de Deus pelo sangue da cruz, nós nunca vamos compreender o que é consagração. Porque temos que nos entregar totalmente a Deus, especialmente aqueles que estão no serviço da obra de Deus. Se não compreendem isso, jamais vão compreender o encargo do chamado, da vocação e do ministério. Por que o ministério tem se tornado uma profissão na vida de muitos? Por que a essência da revelação, do caráter, daquilo que é o ministério, tem sido tão diluído na experiência de muitos? Porque o chamado se tornou uma vocação humana, efêmera, que as pessoas nunca se entregam totalmente, absolutamente, não vivem um chamado integral. Por quê? Porque elas não compreendem o valor da obra da cruz, o valor do sangue. Elas não compreendem o amor de Cristo por elas. Elas não podem corresponder às prerrogativas divinas. Estão perdidas entre profissão e vocação. Nós precisamos ser libertos deste evangelho medíocre, porque a obra de Deus é algo muito, mas muito sério. A minha expectativa em Cristo Jesus é que Ele fale ao teu coração, venha te abençoar ricamente pela sua santa, rica, doce e poderosa palavra. Amém.